PGR recorre ao Supremo para restabelecer execução da pena do deputado federal João Rodrigues. STJ afasta data gravada em alianças como marco inicial de união estável. Na união estável, as pessoas declaram um vínculo afetivo, mas um vínculo afetivo duradouro, contínuo, com convivência pública. Ampliação de recurso tecnológico a estudantes com deficiência auditiva. O sistema de frequência modulada FM é uma tecnologia que permite ao aluno com deficiência auditiva ouvir a voz do professor de forma direta e nítida. E compras pela internet é o tema da primeira reportagem da série sobre os direitos do consumidor. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, aponta que as compras virtuais estão na preferência de 67% dos entrevistados. Olá, boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal para restabelecer a execução da pena do deputado federal João Rodrigues. O documento questiona a decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu o cumprimento da pena em que o parlamentar foi condenado. É a segunda vez este ano que o STJ determina a soltura do político sobre o argumento da necessidade de discussão sobre a prescrição. Na reclamação, Raquel Dodge aponta que, embora a defesa alegue pendência sobre a análise da prescrição pelo TRF da 4ª Região, a matéria já havia sido examinada por instância superior, no caso, a primeira turma do STF. Por isso, na avaliação da PGR, o entendimento não poderia ser revisto. A Procuradora-Geral da República ressalta ainda que, na atual fase, cabe ao TRF4 apenas a execução da pena por delegação. Os estudantes maiores de 17 anos com deficiência auditiva devem receber aparelhos com sistema de frequência modulada pessoal. Atualmente, somente alunos de 5 a 17 anos têm direito ao benefício. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais. O sistema de frequência modulada FM é uma tecnologia que permite ao aluno com deficiência auditiva ouvir a voz do professor de forma direta e nítida, superando obstáculos como distância, eco e ruído, que atrapalham a comunicação oral e podem gerar prejuízos educacionais. Com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais, os estudantes maiores de 17 anos devem receber um minúsculo receptor de FM, que pode ser conectado a qualquer aparelho auditivo ou implante coclear. Isso irá facilitar a comunicação em sala de aula, resultando na melhoria do aprendizado. Hoje, a concessão do benefício é somente para pessoas que têm de 5 a 17 anos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou data gravada em alianças como marco inicial de união estável. Entenda o caso na reportagem. 8 anos após o início do namoro, Luiz e Tatiana decidiram assinar um contrato de união estável. O motivo não poderia ser melhor. Quando eu engravidei. E a gente resolveu que a gente realmente queria ficar junto e formar uma família. E aí é que a gente viu que era importante para a gente, uma hora, oficializar tudo isso, até por uma questão de segurança para o nosso filho. Embora a ideia de formalizar a relação tenha surgido na descoberta da gravidez, Tatiana e Luiz afirmam que a união estável começou bem antes. A data que consta no contrato é a mesma do início do namoro. Foi um acordo entre eles, porque não tinham como estipular com exatidão o momento em que o compromisso ficou sério. Seguir esse exemplo pode evitar transtornos como o que foi vivido por um casal cuja separação foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Em discussão estava a partilha de patrimônio. A divisão justa dos bens dependia da definição da data exata em que a união estável começou. A mulher alegava que era em 25 de agosto de 2002, a data escrita nas alianças. Já o homem argumentava que a relação teve início em 18 de junho de 2004, quando nasceu o primeiro filho do casal. A ação era de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de patrimônio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu como início da união a data da aliança. O homem recorreu ao STJ. O recurso especial foi julgado na terceira turma. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou: a aliança de prata na mão direita costuma simbolizar namoro. A aliança de ouro na mão direita normalmente reflete um noivado. E a aliança de ouro na mão esquerda usualmente simboliza o casamento, ou, equiparando, a união estável.
Esses detalhes não constavam no processo. Também não havia provas de que o relacionamento era de conhecimento público nessa época. Por isso, o colegiado aceitou o recurso e afastou a data escrita nas alianças. Mas, em vez de considerar a data do nascimento do filho, os ministros concluíram que a união estável teve início na descoberta da gestação, 24 de outubro de 2013. Nessa data, a mulher já havia informado a residência do homem como sendo seu próprio endereço. Essa questão afeta ao patrimônio, aos documentos que configuram a aquisição daquele bem ou o recebimento daquela herança. De acordo com o artigo 1723 do novo Código Civil, união estável é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Se cumprir esses requisitos, um namoro pode ser entendido pela Justiça como uma união estável. Receosos em relação às responsabilidades e obrigações previstas na legislação, muitos casais estão firmando um contrato de namoro. O documento deixa claro que a intenção não é constituir família, como explica este tabelião de um cartório de Brasília. Contrato de namoro, ele pode ser feito por instrumento público, por meio de uma escritura declaratória de afeto. As pessoas vão a um tabelião de notas e declaram que mantêm um vínculo afetivo não tendente à constituição de família, não tendente ao compartilhamento patrimonial. Isso é o simples namoro, que difere bastante de uma escritura declaratória de união estável, porque na união estável as pessoas declaram um vínculo afetivo, mas um vínculo afetivo duradouro, contínuo, com convivência pública e tendente à constituição de família. Diante da linha tênue que separa um namoro longo de uma união estável, a advogada Elizabeth Ribeiro recomenda a renovação do contrato. Dizendo que ainda estão válidas as cláusulas daquele contrato e que eles continuam com o interesse de se manter namorados. Sem a renovação, ele é muito mais fácil de ser ilidido e de ser transformado numa união estável. Porque eu posso dizer, olha, esse contrato não foi renovado, o que me prova que o interesse das partes não era, depois de um período, ter uma vida de uma união estável. Ele não foi renovado, eles não disseram que era aquilo mesmo que eles queriam depois de um certo tempo, aquilo se prorrogou. Como que se prorroga um namoro? Em um casamento. E daqui a pouco, compras pela internet. Se municie de informações que, infelizmente, é comum o atraso na entrega. Na véspera de Natal, e muitos consumidores fizeram compras pela internet. Além de trazer mais comodidade, os sites fazem promoções exclusivas para os internautas. O problema, às vezes, está na entrega do produto. O atraso no recebimento é o tema da primeira reportagem da série sobre os direitos do consumidor. Véspera de Natal é sinônimo de shopping cheios. Sempre tem aqueles que deixam para comprar presente de última hora. Isso já é tradição, mas a internet tem sido uma aliada de quem quer evitar tumulto. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, aponta que as compras virtuais estão na preferência de 67% dos entrevistados. O levantamento foi feito em todas as capitais brasileiras. Emerson é um deles. Para ele, a comodidade vale a pena. O único problema é a demora na entrega. Espera geralmente um mês, né? Eles dão sempre um prazo, né? Normalmente eu acompanho esse prazo. Aí eu vejo que passou o prazo, já tento entrar em contato com a empresa para ver o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com o Ebert. Minha namorada foi e pediu para poder comprar um par de alianças. Aí eles me deram um prazo de 7 a 10 dias para poder chegar, mais ou menos. A previsão de entrega era de uma semana, mas acabou demorando mais de um mês e só chegou depois de muita reclamação. Então, uma coisa que a gente tinha programado, ela saiu completamente do foco. Foi uma dor de cabeça, entendeu?
Para resolver o problema, o consumidor pode procurar o PROCON e até mesmo a Justiça. Este advogado explica que o importante é reunir o máximo de informações sobre a compra, para depois tomar qualquer iniciativa. Gera um PDF daquela tela, ou imprime aquela tela, enfim, se municie de informações que, infelizmente, é comum o atraso na entrega e ele tiver a necessidade de buscar a via judicial para se ressarcir de eventual prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial, ele vai estar amparado pela documentação. A compra, que não é feita de forma presencial, ainda tem uma peculiaridade. O consumidor, nos 7 dias contados a partir do recebimento do produto, tem direito de desistir da compra, de efetuar a devolução, independentemente de defeito ou qualquer motivação. E para falar mais sobre o assunto, o repórter Carlos Eduardo Cunha conversou com a advogada Neiane Araújo, especialista em direito do consumidor. Pois é, a tecnologia acabou sendo um grande aliado em vários aspectos da vida e com relação ao consumo não é diferente. Particularmente, a internet oferece uma série de facilidades e muitas pessoas fazem exatamente essa opção. Só que, como tudo na vida, muitas vezes esse desenvolvimento traz alguns problemas específicos. Para falar a respeito de compras na internet, nós conversamos com a doutora Neiane Araújo, que é advogada do direito do consumidor. Doutora Neiane, muito obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço. Então, falando de internet, há uma série de problemas que fazem, inclusive, com que algumas pessoas até evitem fazer compras pela internet. Mas, na verdade, é um meio que ele é seguro e tem suas garantias dentro do direito. Quais são os principais problemas que surgem? Os principais problemas são enfrentados especialmente com o frete, o recebimento, o prazo que não é cumprido. Muitas vezes o produto que você viu pela internet não é exatamente aquele que chegou na sua casa. E aí existe a lei para poder tentar amenizar todas essas questões. Nós vimos na reportagem que existe um prazo de 7 dias de desistência. Como é que funciona essa questão? Você comunica a empresa por meio de e-mail, você faz meio de prova também por meio do e-mail, telefone, como funciona? Isso, é importantíssimo fazer esse tipo de contato para que haja um registro, até porque se não for possível resolver diretamente com a empresa, então é possível buscar sim o judiciário para que possa resolver a situação. Então, primeiramente, o primeiro contato que deve ser feito, se o produto não chegar ou se chegar e não está de acordo com o que você comprou, é fazer esse contato na empresa, se por telefone anotar protocolos, se possível registrar por e-mail, sempre uma forma que possa comprovar esse contato, especialmente dentro do prazo de 7 dias. Doutora, há muitos problemas também exatamente nesse processo de transporte da mercadoria. Aquele acompanhamento, aquele código que muitas vezes é dado, por exemplo, pelos Correios ou por outras empresas exatamente de envio de mercadorias, isso é útil que seja feito esse acompanhamento, até como elemento de prova também? Sim, é importante fazer esse acompanhamento, porque com ele você pode ver se a empresa vai cumprir ou não o seu prazo e acompanhar até mesmo se não houve um extravio do produto, um redirecionamento de rota. É importantíssimo ter esse acompanhamento. O produto chegou quebrado, e aí? Como a gente falou no começo, esse prazo de 7 dias do direito de arrependimento, ele é possível fazer esse contato para que haja a devolução do produto ou uma troca por um novo. Aí vai depender do programa de cada loja. Mas é só fazer, então, o contato para o exercício do direito. E se a mercadoria não chegou, como é que fica a questão da desistência? Da mesma forma, se houve um extravio, a empresa ela precisa ser comunicada e se ela não chegar na sua casa de jeito nenhum, a compra precisa ser cancelada e todos os valores vão ser devolvidos, incluindo o frete que foi pago. Mas caso chegue após o prazo, por exemplo, e ainda assim não existir mais o interesse, também da mesma forma. O exercício do direito de arrependimento em 7 dias é contado a partir do recebimento, do produto. Esse é um período muito específico em termos de prazo, ou seja, a data da entrega de um presente, normalmente exatamente em cima do Natal, por exemplo. Se a mercadoria não chegou dentro do prazo, não há perspectiva nenhuma de que tenha quebrado, mas assim não foi cumprido o prazo, eu posso, antes da chegada, desistir? O que acontece muitas vezes é que a mercadoria já está nesse período de transporte. As empresas têm, por prática, pedir para que você receba e efetue a devolução, porque muitas vezes a transportadora é um serviço terceirizado, eles não têm como fazer esse registro. Então, eu acredito que até seja mais seguro o consumidor, ainda que fora do prazo, receber e efetuar, então, a devolução dentro do seu exercício do direito de arrependimento. A quem reclamar?
PROCON, juizados especiais, dependendo do valor da mercadoria, a justiça comum? A primeira reclamação deve ser feita diretamente com a loja. Hoje em dia, há uma questão bem mais facilitada com as lojas, devido ao crescimento do e-commerce, elas têm resolvido no âmbito da própria loja. Não resolveu? É possível procurar o PROCON, mas o PROCON não afasta buscar o judiciário. E aí sim, o juizado especial cível, que é mais conhecido como juizado de pequenas causas, lembrando que até 20 salários mínimos não precisa da assistência de advogado. Até entre 20 e 40 salários mínimos já vai precisar da assistência de advogado. O valor ultrapassou isso, então tem que buscar a justiça comum e aí sim assistido de advogado. Doutora, para encerrar, antes de tudo isso, é importante verificar a seriedade daquela empresa com referências e os próprios registros na internet a respeito da própria existência da empresa que oferece o serviço. Exatamente, é importantíssimo verificar a existência da empresa, se ela costuma cumprir prazos, se os produtos que ela costuma entregar são efetivamente bons produtos. E hoje, com a internet, essa informação ela é de fácil e de amplo acesso. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada. E boas compras, voltando aos estúdios do Jornal da Justiça. E daqui a pouco, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal inspirou democracias e constituições, inclusive a Constituição Federal de 1988 no Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos este mês. A data instituída pelas Nações Unidas foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um tempo de insanidade. As mais inimagináveis barbáries foram permitidas. Milhões de judeus foram levados para campos de concentração para a morte. Mulheres, homens, crianças, idosos. O esboço inicial da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feito pelo canadense John Peters Humphrey e contou também com a contribuição de várias pessoas ao redor do mundo. A Declaração Universal inspirou democracias e constituições, inclusive a Constituição Federal de 1988 no Brasil. O Judiciário Gaúcho é pioneiro em ações que garantiram direitos fundamentais à pessoa humana. São decisões que abriram caminho para a igualdade, a parte da sociedade chamada de minoria. Isso é um compromisso do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário normalmente tem a missão de, sempre que há um ferimento a um direito, desses ligados, que estão elencados no artigo 1º da Declaração, de dar um equilíbrio a isso, uma harmonização a isso. Foi do magistrado a decisão de agosto de 2018 que concedeu o mandado de segurança para uma cotista negra aprovada em concurso da Secretaria Estadual da Saúde, reconhecendo o direito de nomeação com relação ao número geral de candidatos aprovados. O tema recebe atenção especial do desembargador. No Poder Judiciário, as oportunidades são iguais há muito tempo. Foi também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a decisão pioneira há mais de 15 anos que reconheceu a relação entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, com apoio constitucional nivelada ao matrimônio, união estável e grupo monoparental. Motivo porque se passou a atribuir os efeitos daquela família também ao consórcio reconhecido como direito a alimentos, partilha, nome e conversão em casamento. E nesse contexto de luta pelos direitos humanos, o desembargador ressaltou a importância do gaúcho Oswaldo Aranha. Devemos aqui lembrar Oswaldo Aranha, o grande gaúcho, alegretense Oswaldo Aranha, que tanto se destacou nessa atividade que levou, inclusive, à criação da ONU, porque pela sua liderança como chanceler, como ministro da Justiça, como ministro de Relações Exteriores do Brasil, e que granjeou o reconhecimento mundial. Daí também a importância do Brasil, em todas as reuniões da ONU, ser o país que abre a Assembleia, pela presença e pela importância
de Oswaldo Aranha na época da criação, inclusive desta declaração tão importante. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas de hoje. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos, então, ao giro de hoje. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão liminar do ministro Marco Aurélio, do STF, que determinou a soltura do empresário Renato Archila. Ele foi condenado de ter tentado matar a própria filha. Segundo a PGR, apesar da pena ter transitado em julgado, ou seja, não caber mais recursos, a ordem foi dada sob a equivocada percepção de que se trataria de execução provisória. O recurso tem como propósito impedir, então, a soltura do empresário. Dodge afirma ainda que o tribunal que determinou a prisão destacou na decisão a necessidade do cumprimento da pena em regime fechado por causa da violência e a gravidade do crime praticado. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, admitido por meio de concurso público, é constitucional. Esse é um recurso de empregados demitidos do Banco do Brasil contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Por unanimidade, o plenário virtual da Corte reconheceu que esse caso tem repercussão geral reconhecida. E quando é assim, a decisão do Supremo deve ser adotada no julgamento de processos semelhantes em instâncias inferiores. O relator deste caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. E olha só, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro apontou irregularidades nas obras do metrô do estado, que podem ter provocado danos de 2,78 bilhões de reais aos cofres do governo do Rio. O prejuízo foi constatado por técnicos do tribunal. E ainda o Tribunal de Contas determina que os consórcios responsáveis pelas obras devolvam ao estado os valores pagos irregularmente e também paguem multas. E olha só, ainda no Rio, a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital determinou que o município do Rio regularize os pagamentos referentes ao ano de 2018 aos abrigos de crianças e adolescentes conveniados à prefeitura. Em caso de descumprimento, o governo vai ter que pagar multa diária de R$50 mil, além de ter verbas públicas bloqueadas. Esse pedido de urgência para o pagamento foi do Ministério Público Estadual. O Giro de hoje termina por aqui. Se você quiser rever alguma de nossas reportagens, é só seguir a gente no nosso canal no YouTube. Procura lá TV Justiça Oficial. Aproveito também, William, para desejar a você e a toda a equipe do Jornal da Justiça uma excelente noite de Natal. William. Feliz Natal, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo Natal.